E bem, galera, bora lá falar sobre futebol, que inclusive algo muito tenso aconteceu na noite de ontem, não é mesmo? A gente teve o jogo de Água Santa com o Vasco lá em São Januário, que foi completamente doideira. A gente ficou realmente sem rumo, melhor dizendo. Eu acho que foi o jogo mais 88 que teve, 880. Acho que é assim, eu dei uma leve bugada porque completamente quando eu penso nesse jogo eu já começo a ficar meio nervoso. Mas enfim, tudo pra falar desse jogo e basicamente o vídeo vai ser sobre isso. E cara, deixa o likezinho, se inscreve aí no canal também, eu acho que eu sempre esqueço de estar falando sobre isso, né? Mas enfim, acabei de lembrar aqui. Vamos lá. Tudo que eu mais temia aconteceu nessa noite, seja mesmo a intensidade que poderia estar ocorrendo dentro do jogo, ou até mesmo o Vasco perdendo. E foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Tomando a virada. E eu acho que o fantasma, assim, abominou todos os torcedores do Vasco que estavam em São Januário, que estavam vendo pela TV. Já tava vendo ali um playback de tudo que estava acontecendo, tudo que já aconteceu nesses dois últimos anos, sendo eliminado nos pênaltis. Só que dessa vez nem indo aos pênaltis. Isso por completamente deixou todo mundo muito louco. Eu, pra falar a verdade, eu fui pro terraço, porque, cara, eu já tava. Cara, eu tava louco da cabeça, tava maluco, eu não sei o que tava acontecendo comigo, eu tava nervoso, já tava ficando boladão e meu amigo, sério, foi algo surreal que aconteceu naquela partida. O Vasco começou, cara, muito bem. Foi os 40 minutos ali de Pep Guardiola, o famoso Manchester da Gama tava acontecendo dentro de São Januário. O primeiro gol, muito bonito, e também, né, com a sobra ali pelo Galdames, muito aproveitoso, como ele sempre é, pra falar a verdade, né? Ele sempre chega na área, né? Lembra um pouco assim o Douglas Luiz, galera. De verdade, eu tô lembrando muito do Douglas Luiz pelo Aston Villa, assim, no Galdames. Meu amigo, no segundo gol ali foi 1 minuto e 50 de troca de passes, 50 passes até chegar o gol e o Água Santa não pegava na bola. Todo mundo que estava dentro do estádio com certeza achando que era um 4-0 assim, sem problema nenhum. Uma bela jogada, gol do Verratti, né? O Pirata ali não poderia deixar de marcar. E que com certeza, mano, o São Januário pulsou, os torcedores felizes, estava tudo correndo muito bem, muito além do esperado, para falar a verdade, né? E completamente depois o Vasco começou a sofrer, sofreu e sofreu e sofreu. A torcida já começou a ficar nervosa e os jogadores também pareciam estar começando a ficar nervosos, não sabiam o que estava acontecendo ali dentro de campo. Cara, tava todo mundo sofrendo um apagão gigantesco. Literalmente foi piorando até o segundo tempo. O segundo tempo, com certeza, foi o pior de todos que já aconteceu em algum jogo do Vasco nesse ano. Cara, foi surreal o que aconteceu ali. Não tem nem como descrever, foi um desastre, cara. Foi horrível. Todos os jogadores ali sofreram um apagão de verdade. Ainda bem que a gente tinha o famoso Superman aí, Léo Jardim. Com certeza ele tá aí devendo uma seleção brasileira aí. Queria falar ainda não, mas já tô falando. Mas enfim, né? E sei lá, muito que parecia, galera, o Vasco perde muito meio de campo. O meio de campo não fica povoado, parece que fica, sei lá, só o Zé Gabriel, o Galdame vai pra frente, Adson vai pra frente. Cara, literalmente não tem meio de campo, não tem quem ocupar ali. Fica uma abertura que o Vasco se perde em todos os jogos e tá acontecendo muito isso. E principalmente com esses times menores, né? Então é uma substituição que tá meio que sempre ocorrendo. O Vasco povoa, coloca gente, tira os três zagueiros, coloca lá dois zagueiros e coloca mais gente no meio de campo pra povoar. Só que, mano, eu acho que ficar nas mesmas substituições acaba atrapalhando bastante, pra falar a verdade, né? A gente tem que ter algo consistente. Porque, cara, é sempre a mesma substituição, basicamente, é sempre a mesma coisa, povoar o meio de campo, povoar o meio de campo, depois que abre o placar. Isso não é muito bom. Aí que a gente vê aquela mentalidade vencedora, né? Que o Vasco sofre bastante aí com os times de menor investimento. Não sei se entra uma soberba ali, o que entra, acho que vão ganhar facilmente. E literalmente o Vasco começa a se perder. E pra mim, eu acho que um grande pecado aí, que também favoreceu os gols aí do Água Santa, foi a saída do João Vitor, cara. O João Vitor, eu acho ele muito bom. Ele tem a rapidez, ele desarma, ele tem um cabeceio. E o Vasco tomou, né, um gol de cabeceio porque o Medel não conseguiu subir, ele caiu. E se eu acho que se tiver o João Vitor lá, esse gol não sairia. Então eu acho que foi uma completa irresponsabilidade ali. Eu acho que isso aí pode estar dentro da conta do Ramon Dias e do Emiliano. Mas também soltaram aí algumas coisinhas que o João Vitor estava desatento. Ele se desliga muito durante o jogo, né? Então acho que se essa informação for assim verdadeira e realmente que acontece isso com constância,
É um problema que o João Vitor tem que resolver, né? Ficar manter a atenção pelo jogo todo. Infelizmente, ele não vai estar participando da próxima fase da Copa do Brasil, né? Porque ele foi expulso pela briga toda e a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas realmente é muito ruim a gente perder o João Vitor, né, cara? Além do João Vitor estar ruim, galera, a gente sabe aí que, pô, eu não sei vocês, mas eu tô sentindo assim que o PH, ele tá pecando muito da defensiva. Ele tá atacando bastante, tá parecendo um Pumita, na verdade, né? Parece que é o Puma que tá jogando. Porque o PH, cara, tá deixando a defesa ali muito largada. Ele tá sempre ocorrendo alguma jogada lá. E nessa partida também, o lado do Piton foi bastante ameaçado, cara. Na verdade, toda a parte defensiva do Vasco foi muito horrível, pra falar a verdade, né? Então ninguém se safou ali na parte de trás, a não ser o Léo Jardim. O Léo Jardim é o Léo Jardim. Mas, cara, com certeza aí o Piton também não foi muito bom nessa defesa. E com certeza, acho que o que a gente tinha mais de constância era a defesa. E o ataque era, assim, um dos piores. E dessa vez a gente pôde estar vendo o ataque muito bem e a defesa muito mal. E acho que também o Medel ali fez o pior jogo dele com a camisa do Vasco, entende? Então a gente viu todo mundo ali na defesa muito ruim. Os laterais desligados, o Zé Gabriel também deu uns erros, mas ele tava indo bem. Só que também, aparentemente, ele se desliga muito dentro do jogo. Ele não chega a ser constante em vários jogos e isso é muito ruim, né? Porque a gente precisa de uma constância muito boa, cara, para os jogos que o Vasco tem decisivos. E aparentemente esse jogo tirou a constância de todos os jogadores do Vasco. Todo mundo que tinha uma constância ali foi por água abaixo. Inclusive até achei que o Paê no segundo tempo ele deu uns toques de bolas ali que não era necessário, sabe? Que era muito difícil. Sabe que ele tem habilidade para estar fazendo esses toques. Mas realmente, vendo assim de fora, a gente viu que ele se precipitou um pouco em alguns toques. Mas é o Paê. Ele deu assistência, fez gol, sei lá o que ele fez, mano. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Quase fez um gol, né? Ele perdeu um gol ali que acho que também ele não perderia. E se ele tivesse caído ali, acho que também seria um pênalti. E algo que fica muito marcante na minha cabeça é a pilha que o Medel ele entra numa pilha gigantesca. Eu acho que isso aí é muito ruim para um capitão entrar na pilha que ele entra em alguns jogos. Ele pode estar sendo expulso, tá atrapalhando o Vasco. Isso não é nada bom, cara, para falar a verdade. Acho que ele tem que melhorar esse lado psicológico aí pra, mano, não desfalcar o Vasco em algum momento ou deixar o Vasco na mão, sabe? E, cara, a gente já sabia também que o João Vitor, ele não tem um mental muito bom, né, nessas horas de briga. A gente já viu o vídeo dele aí entrando em brigas, em pilhas. E ele também não pode perder, mano. São dois jogadores na defesa que entram em pilhas. E isso não pode estar acontecendo de forma alguma nos jogos. Se a gente perde os dois, lascou. Então, eu acho que isso é algo que ele precisam resolver urgente dentro desse elenco. A gente pode estar vendo ali, mano, o Emiliano puxando todo mundo, cara. Todos os jogadores estavam sem cabeça. O Emiliano tava boladão lá. Agarrou o João Vitor ali, tacou ele pra luz, ou tentou pelo menos. Foi algo surreal de estar se vendo sobre essa briga, né? E pra falar da briga, galera, a gente sabe aí, mano, que os jogadores, com certeza, eles vão zoar a equipe inimiga, né, o adversário, em algum momento, porque, cara, querendo ou não, tava 2-0 e depois eles empatam e depois eles viram e com certeza ia tá saindo alguma coisa, né? A Copa do Brasil vale muito, o jogo valia muita coisa pra eles também, pro Água Santa, né? Então, cara, com certeza ali o João Vitor não gostou do que o Neilton fez, né? Que ele foi comemorar assim meio que na zona que é o do Vasco. Isso foi algo preocupante. O João Vitor foi para cima por conta disso. Aí quando o Vasco empatou, o João Vitor que foi lá para comemorar. Então, cara, foi um zigue-zague que não precisa, entende? A gente entendo que é futebol, que é a emoção de estar ali, mano, o nervo à flor da pele, o cansaço, o suor, calor, torcida, o que o jogo vale. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que o Vasco, por ser o maior time, né? O maior time com mais investimento ali, ele não pode estar entrando nesse tipo de pilha, cara. Tudo bem entrar em pilha contra times gigantes, né? Ali é algo surreal que acontece, mas, cara, a gente estava ali numa segunda fase da Copa do Brasil com times de muito menos investimento e que não tem nem série, entende? Então isso é realmente preocupante, essa pilha. E acho que todo pelo contexto do jogo, né? Eu acho que os jogadores ficaram pilhados por tudo que aconteceu, 2-0 e depois foi tudo por água abaixo. E com certeza isso foi um grande baque para esse elenco. E a gente pode estar falando um pouco mais sobre isso. Mas já já. Queria falar aí, mano, do Ramon Dias, que com certeza no pênalti ali, o Ramon Dias não saiu satisfeito, ele foi direto
pro vestiário, ele e o Emiliano, porque, mano, comemorar aquilo ali, a gente sabe que acontece uma comemoração, mas depois que os jogadores se ligam do que realmente aconteceu, eles param de estar comemorando, né? Eles se reúnem ali e, cara, aquilo ali comemorar é muito triste. O torcedor sim tem que comemorar, mas tudo que aconteceu dentro de campo e quem jogou não tem que estar meio que comemorando ali, a não ser o Léo Jardim, que com certeza ele pode comemorar o que ele quiser. Mas os jogadores com certeza se desligaram muito. E, cara, a única coisa que eles tinham que fazer ali é realmente bater palma pra torcida depois daquela comemorada de 10 segundos. E é isso, cara, pô, porque o jogo foi realmente terrível. E com certeza aí no vestiário, o Ramon Dias e o Emiliano devem ter dado um esporro gigantesco dentro do elenco do Vasco. E uma coisa que eu tô muito ansiosa pra estar vendo é o bastidor deste jogo, né? Porque realmente a gente espera um esporro daqueles e se é que vai estar saindo esse esporro dentro do bastidor, né? Que, cara, pode ser algo muito acima da média, pra falar a verdade. Essa é uma notícia que o Verratti deu esporro bastante em todo mundo, né? E eu acho que até que foi isso ter acontecido. Porque uma hora ou outra a gente sabia que a merda ia acontecer, tá? A gente sabia. Por todos os jogos com os times de menor investimento, a gente realmente viu o que esperar do Vasco contra esses times. O apagão tava ali num piscar de olhos e foi o que aconteceu. Aconteceu logo na Copa do Brasil, onde os torcedores mais temiam e achavam que ia dar tudo certo depois do início de campo. Mas, cara, eu acho que todos os jogadores sentiram, eu acho que realmente até o país sentiu, porque foi algo inacreditável que aconteceu de verdade, né? Só que quando o país sente, ele é um gênio, ele meio que desce pra craque, entende? Já outros jogadores, vocês já sabem, né? Então, isso ter acontecido, galera, eu acho que já deu aquele alerta. Aquele alerta qual? Vamos mudar a chave. Ou a gente muda a chave agora e vai ganhar tudo, ou a gente vai estar perdendo para esses menores investimentos, sabe? E é o que a gente vai ver contra o jogo do Nova Iguaçu. Eu acho que são essas duas opiniões, esses dois argumentos que tem para essa derrota. Por isso que eu vou tirar isso de positivo, entende? Aconteceu. Esse fantasma já foi. Beleza? Conseguimos passar esse fantasma. E agora a gente vai ligar. A gente vai ficar ligado. Porque sabe, isso não foi nada bom, porque a gente vai ter que correr mais, porque a gente vai sofrer mais psicologicamente, então a gente tem que ficar ligado. Então, eu achei interessante, depois que ganhou, obviamente, isso ter acontecido logo, os jogadores ficarem ligados, porque isso já estava para acontecer, então pronto. Agora vai jogar contra o Nova Iguaçu, e agora que eles vão estar jogando ligados os 90 minutos dessa partida, e até mais, né, porque tem os acréscimos. Mas é isso aí, já imagina o clima que ia ficar dentro do Maracanã caso o Vasco perdesse. Irmão, os 50 mil ingressos que foram vendidos já caía para 35 mil ingressos. Vocês estão ligados, né? E pelo amor de Deus. Mas inclusive, galera, ainda bem que venceu esse jogo. Acredito eu que o Vasco vai entrar com uma pressão a mais depois dessa partida, entende? Mas com certeza eu tô muito ansioso para ver a escalação do Ramon Dias. Vai ser algo muito importante da gente estar se vendo para ver se ele vai mudar alguma coisa, se vai manter o mesmo elenco, se vai povoar mais o meio de campo, ver o que ele vai estar fazendo ali, né? E pelo menos o João Vitor também ele vai estar podendo jogar, né? Vamos ver como que vai ser isso. E inclusive, galera, acho que uma observação que a gente precisa ter e que eu acho que eu percebi assim é que o Sforza ele precisa estar criando massa muscular, ele precisa estar criando força pro restante do Brasileirão, sabe? Sabe que com certeza esse negócio de academia, os nutricionistas, a performance que agora ele tá no Vasco, com um time maior de investimento, ele vai estar conseguindo criar essa massa. E claro, galera, ele é um jovem, adolescente, eu quase, né? Ele vai estar criando mais massa muscular ao decorrer dos anos, mas com certeza que o Vasco já deve estar de olho nisso. Porque, mano, pra marcação, se ele for fazer entrar no lugar do Zé Gabriel, ele precisa ter força, ele precisa bater de frente com os outros jogadores do Campeonato Brasileiro. E, mano, os times que tem maior investimento, ele vai sofrer, cara, porque ele não vai ter corpo pra estar aguentando o embate, sabe? Ele vai estar caindo, ele vai ter que ir no desarme apenas no chão, assim, mas no corpo a corpo ele não vai ter como. Então é uma coisa pra gente estar olhando mesmo, essa questão do esforço estar criando massa muscular. Acho que vai ser muito importante pra ele e espero que o Vasco esteja de olho nisso, né? Mas de fim, cara, foi completamente assustador esse jogo, me deu muito medo, achei que íamos perder, achei que a gente ia perder essa vaga. E cara, o Vasco só tem um Brasileirão, assim, sabe? A gente ia ficar só com o Brasileirão, é menos jogos, é menos renda, é menos visibilidade, é menos interação. Isso seria muito ruim para patrocinador master que o Vasco ainda não tem, né? E também para patrocinadores no futuro, já ter essa base que o Vasco melhorou, já consegue passar de fase, entende? E cara, pô, se o Vasco perde isso aí, mano, com certeza ele poderia estar perdendo alguma coisa ali no patrocinador master se não fechasse, entende? Então, por causa das metas, isso foi muito importante, essa vitória por conta disso, cara, por conta de patrocinador, visibilidade e interação.
meu amigo, se não passa, a gente ia sofrer bastante. Agora é a questão, né? Não sei se essa próxima fase, que são as oitavas, que vai ter a questão de pote um e pote 2, né? Eu não sei se o Vasco consegue estar entrando no pote um e tem que ver, acho que tem essa coisa de ranking, eu não sei direito se entra nessa fase também das oitavas. Então é algo muito importante aí pro Vasco ficar de olho. Espero que pegue um time de menor investimento, né? A gente sabe que o Vasco joga com de maior investimento, mas né, vamos ali pela tranquilidade, talvez, para ver se a gente consegue uma coisa melhor, né? E conseguir passar com mais calma depois de todo esse jogo que teve. E literalmente é focar contra o jogo do Nova Iguaçu. Não tem como. Agora foco é ganhar do Nova Iguaçu, ganhar bem, inclusive, vai estar jogando no Maracanã, 60 mil pessoas. E é o que a gente espera, é um bom jogo. E com certeza, com o Vasco não tendo esses apagões novamente, eu acho que vai ser um bom jogo teste também, né? E que na minha visão, o Vasco precisa estar ganhando de pelo menos de 2-0 aí do Nova Iguaçu nesse primeiro jogo. Se esse jogo terminar empatado, já vai ser terrível pro psicológico. Dos jogadores e da torcida, obviamente. E se perder, não quero nem falar nisso, não quero nem imaginar, né? A gente sabe que é o Vasco da Gama, então sempre essa preocupação. Mas enfim, né? Quero agradecer a todo mundo que assistiu, tamo junto, likezão, comenta, compartilha e é nóis.